O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João. Sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes de Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. Ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: eu quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs presentes aqui nos estúdios e nesta capela da TV Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham pela televisão ou pela internet. A palavra de Deus, quando nos apresenta pessoas ou acontecimentos, é para nos mostrar como Deus age ao longo da história e também, então, qual deve ser a nossa resposta às ações do Senhor. Hoje a palavra de Deus nos coloca diante de três pessoas: o rei, dois reis, rei Davi, rei Herodes e João Batista. Davi foi um rei pastor. Ele era pastor quando Deus o chamou para ser o rei de Israel. Davi, ele reinou entre o ano 1010 a.C. até 970. 7 anos como rei só da Judéia, parte sul, e 33 anos como rei de todo o povo de Israel, quer dizer, unificando o povo. E foi um rei muito querido e muito vitorioso. Ele, primeiro, já ainda era garoto,
havia vencido Golias, o gigante. Depois havia vencido os filisteus, os inimigos todos, e conseguiu assim a unificação do povo. Além disso, era um rei poeta. Vários e muitos salmos são dele. Ele gostava de louvar o Senhor. Mas também teve os seus pecados, suas infidelidades. E até nas leituras dos dias anteriores se tratou disso. Mas havia uma característica em Davi que era extraordinária: a capacidade de reconhecer o próprio erro e de que o seu erro era uma ofensa a Deus, a quem ele devia perdão. Como ouvimos no Salmo 50, 51, foi contra ti que eu pequei. Daquela consciência de que o pecado não é só uma transgressão a uma norma, é uma ofensa a uma pessoa. Diante desse arrependimento profundo, sincero, esse autor do Eclesiástico, que louva toda a vida de Davi, termina dizendo: o Senhor lhe perdoou os seus pecados. O Senhor lhe perdoou porque ele arrependeu-se verdadeiramente. Temos depois um outro rei, Herodes. Herodes, que também havia cometido um pecado ao tomar como sua esposa a mulher do seu irmão. Só que ele encontrou João Batista, um homem assim muito correto, e que lhe disse: não te é lícito fazer isto. Apesar dessa advertência, Herodes o admirava, talvez pela sinceridade de João, pela honestidade, pelas ideias claras que ele tinha. Mas aí houve aquilo que ouvimos, uma festa de aniversário de Herodes. Só que quando a gente fala em festa na época, eram de dias. O vinho devia ter corrido solto. E quando Herodes faz aquela proposta, a filha de Herodías, que havia dançado, te darei o que pedires, até a metade do reino, a gente percebe que ele já não devia estar muito bem da cabeça, mas havia feito a promessa, veio o pedido para que lhe fosse entregue a cabeça de João Batista, e ele vacila, sabendo da sinceridade, honestidade de João Batista, manda cortar a cabeça de um homem covarde, que pensava em si, no seu nome, perante os outros. Imagine se eu voltar atrás do que vão dizer. Pensava em si, nos seus cargos, não pensava em verdade, honestidade, nada disso. E João Batista, no meio disso tudo, um homem que recebeu um elogio belíssimo de Jesus. Um homem que foi fiel àquilo que Deus lhe havia dado. Então a gente poderia pensar, mas como é que um homem desse tem um fim tão assim simples, até tão sem sentido? Por que Deus permitiu isso? Deus não poderia ter intervindo? Poderia. Sei lá, Herodes poderia ter bebido tanto mais e que nem ter condições de falar nada. Poderia ter ficado doente uns dias antes e não ter festa. A gente podia pensar em 1 milhão de possibilidades. E Deus respeitou os acontecimentos. As coisas foram acontecendo, Deus foi respeitando. E o que acontece então? Acontece que mostra-nos a responsabilidade de nossos atos. Não é que cada vez que a gente erra, Deus então vai tentar corrigir e colocar panos quentes. Somos responsáveis por aquilo que decidimos, por aquilo que fazemos. E temos que pensar muito no que fazemos. Então, da nossa parte, serve o exemplo de Davi, que tinha Deus no seu coração, era muitas vezes fraco, mas que reconhecia: Deus é maravilhoso, vamos cantar os seus louvores e vou pedir perdão dos pecados. De outro lado, João Batista, que foi fiel à sua missão e pagou com a sua fidelidade, lhe custou caro, pagou com a sua vida, porque, afinal, morreu de uma forma assim, eu diria assim, tão em glória. Mas não importa, fez a sua vontade. Hoje, não sei o que no dia de hoje o Senhor vai pedir a cada um de nós. Talvez para um ou outro vai pedir alguma coisa maior, mais importante. Se não, vai pedir coisas muito simples. Mas é nas coisas simples que nós devemos dizer sim ao Senhor.
e quando for preciso, talvez até um ato de mais heroísmo, como no caso de João Batista, de enfrentar um rei e dizer: o senhor está errado, não é assim que se age, que a gente tem essa coragem. Porque nós vivemos numa época que as pessoas, todo mundo quer estar bem com todo mundo, ninguém quer ficar mal na fotografia, e com isso, muitas vezes, valores importantes do Evangelho, até eu diria do relacionamento assim humano, do aspecto da vida do dia a dia, até isso muitas vezes não é respeitado. Fidelidade é a palavra que o Senhor nos ensina hoje. Assim seja.